Que o nosso Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos, que o Senhor fale conosco essa noite, né? Que Ele revele a vontade dEle para a nossa vida. Os irmãos aí trouxeram a Bíblia hoje? Glória a Deus. Então eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo de número 4. Mateus, no capítulo 4. Amém? Os irmãos encontraram? Vamos ler a partir do verso de número 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sob o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: Tudo isso te darei se prostrados me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Irmãos, essa passagem narra uma situação bastante peculiar, né? Se nós entendermos aqui que estamos falando de um duelo ou de um diálogo, né, entre Deus e o diabo. É muito interessante nós observarmos essa passagem, porque ela nos aponta algumas coisas importantes e bastante interessantes também. E uma delas, né, e eu acho que é a pergunta que deve estar na cabeça de todos que leem esse texto, é: por que o diabo foi tentar Jesus? Foi tentar o próprio Deus? Né? Será que ele não sabia com quem estava falando? Né? Ou será que ele via na figura de Jesus a possibilidade de Jesus cair em uma dessas tentações? O que será que o diabo imaginava ou intentava fazer? Isso é algo bastante interessante da gente pensar, porque o texto vai nos mostrar, irmãos, que o diabo sabia com quem estava falando. Ele sabia quem era Jesus, o Messias, o Filho de Deus, né? E Jesus também sabia quem o estava tentando. Um outro aspecto interessante é que a tentação de Jesus acontece imediatamente após o seu batismo, né? Nós vemos logo no versículo 1 que ele começa dizendo assim: a seguir. Né? A seguir do quê? Na verdade, em seguida do batismo de Jesus. E então nós temos uma outra pergunta, né, quando olhamos para essa situação e pensamos: por que havia necessidade de Jesus ser batizado? E esse batismo para Jesus foi tão significativo assim, a ponto de despertar talvez até a atenção do diabo?
Nós imaginamos, irmãos, e isso não é, na verdade, muito claro nos evangelhos, nós entendemos sobre Jesus que ele teve uma vida como uma criança comum, desde o seu nascimento até a sua vida adulta. Jesus teve uma vida como qualquer um de nós teríamos, ou tivemos, não é? E quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós pensamos assim: será que ele, desde criancinha, sabia que era o próprio Deus encarnado? Essa é uma outra questão. Me parece que não, porque seria algo muito estranho, né? Um bebê ter noção que é o próprio Deus. Mas o que nós percebemos quando vamos lendo o Evangelho é que Jesus, ele vai, na medida que ele vai crescendo e ele vai tomando conhecimento da vida, ele vai sendo instruído pelo Pai e pela Mãe, com certeza ele vai tomando consciência de maneira progressiva de quem ele é. Existe uma fase na nossa vida que nós não sabemos quem somos. Não temos consciência de quem somos. Especialistas dizem, na verdade, que um bebê acha que é a extensão do corpo da própria mãe. Ele não tem sequer noção que ele existe. E Jesus passou por todas essas fases. Então, nós entendemos que a sua vida foi uma vida de aprendizado. Jesus se colocando na postura de alguém que precisava aprender sobre Deus, aprender sobre a palavra de Deus. E à medida que ele conhecia a palavra de Deus, e com certeza a sua mãe deve ter dito para ele de que maneira milagrosa ele foi gerado pelo próprio Espírito Santo. E com certeza ele foi montando essa história na sua cabeça. E foi tendo consciência de quem ele era e de qual era a sua missão. Então, nós vamos observar, irmãos, que quando Jesus chega próximo ao Rio Jordão, onde o seu primo João Batista estava batizando, de imediato João o reconhece como Deus. E Jesus, então, se aproxima de João Batista, e João se nega, a princípio, a batizá-lo, porque ele diz: olha, eu não sou digno, você é que deveria me batizar. E Jesus disse: não, cumpre a palavra, porque é assim que deve ser feito. Então, Jesus passa ali pelo processo de batismo, efetuado ali por João. E, irmãos, quando ocorre o batismo, existe ali uma manifestação, e isso é importante nós conhecermos a palavra de Deus, que é a primeira evidência no Novo Testamento, e isso vai acontecer em inúmeras outras passagens, é a primeira evidência da manifestação da Trindade Santa. Porque quando Jesus é batizado, a palavra de Deus diz então que o Espírito Santo pousou sobre ele, na forma de uma pomba, e dos céus se ouviu a voz de Deus, que dizia: esse é o meu Filho amado. Graças a Deus. Então nós vemos, nesse momento, a manifestação da Trindade, o nosso Deus triuno se manifestando de maneira plena, de maneira completa. E o que é mais interessante, isso acontece de maneira evidente, de maneira visível a todos que estavam ali assistindo isso. Então nós entendemos que, a princípio, o batismo de Jesus tem uma função bastante importante, que era validar o seu ministério diante de todos, porque o próprio Deus disse que aquele era o Filho dele. E, por outro lado, nós observamos que Jesus precisava, então, passar por esse processo de batismo
também, né, uma outra evidência importante, porque quando existe essa manifestação do próprio Deus falando com ele, de maneira audível, e o Espírito Santo pousando sobre ele, eu tenho certeza que nesse momento Jesus recebe de volta toda a sua consciência, né, o seu pleno conhecimento de quem ele é. Porque Jesus, nós sabemos, ele é eterno. Todo o seu conhecimento, ele sabia que teria que passar por esse processo. Jesus, desde a eternidade, sempre soube que teria que vir ao mundo, que teria que se encarnar como um homem e morrer pelos nossos pecados. Jesus sempre soube disso. Mas o fato é que quando ele passa por esse processo de encarnação, ele precisa assumir a natureza humana, né? E esse nível de consciência não é possível no homem. E Jesus, então, ele vai passando por este processo. E após o seu batismo, então, ele tem plenamente a sua consciência, a sua noção de ser eterno, de Deus, totalmente restaurada. Então, Jesus ali tem o seu ministério validado por Deus, né? E a sua consciência de que deveria caminhar até a cruz também plenamente restaurada. Então, o que Jesus faz quando esses fatos se confirmam? A palavra de Deus diz que ele vai para o deserto. Agora é que a situação começa a ficar mais interessante. Porque Jesus, ele é levado ao deserto pelo próprio Espírito Santo. E isso é muito interessante, irmão, porque, na verdade, Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. O texto é muito claro em dizer o que aconteceria com Jesus naquela situação. E nós observamos, irmãos, que ser guiado pelo Espírito Santo pode ser que Deus nos conduza a uma situação de provação. Porque o próprio Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado, não para fazer uma grande obra, um grande milagre, não para receber um grande poder ou uma grande bênção, porque isso ele havia recebido no batismo. Todo o seu poder, toda a sua glória, tudo havia sido restaurado naquele momento. Jesus não precisava de absolutamente nada. Porém, o Espírito Santo o conduz para ser tentado. Nós podemos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus? Podemos e devemos. Porém, Deus pode nos provar, Deus pode testar a nossa fé. Agora, irmãos, quando nós passamos por tentações ou por provações, na verdade, Deus nunca prova um servo seu, um filho seu, para a sua destruição. Deus nos prova para nós sermos aprovados por Ele, para nós recebermos vitória das mãos de Deus. É por isso que, quando somos guiados pelo Espírito Santo, podemos passar por provações. Mas Deus quer nos abençoar, Deus quer nos dar vitória. Deus não quer nos destruir, Ele não quer que nós sucumbimos às tentações, e sim que nós consigamos vencê-las. E então, Jesus, ele aceita esse desafio, né? E eu fico pensando, mas por que Jesus aceitou isso? Por que ele deixou que o Espírito Santo o conduzisse para lá e passasse por essa situação ali com o diabo? Irmãos, eu penso que Jesus, com certeza, queria nos ensinar muitas coisas. Porque a vitória de Jesus sobre a tentação, como nós lemos nesses 11 versículos, em nenhum momento, Jesus usa do seu poder, usa da sua glória, usa da sua condição de Deus para poder vencer o diabo. E isso é uma grande lição para nós, porque a proposta que nós temos no texto é que nós podemos vencer as tentações.
nós somos capacitados por Deus para vencer as nossas tentações. Aquilo que nos aflige, aquilo que nos abate, aquilo que nos conduz à destruição, né? Deus nos capacita para vencer. Jesus, quando aceita esse desafio, então, ele quer nos ensinar algumas lições, eu gostaria de observá-las com os irmãos. A primeira delas é que quando ele chega no deserto, né, a palavra de Deus diz que Jesus fica de jejum durante 40 dias. Né? Puxa vida, isso é muito tempo. Né? E aí nós vamos partir de mais um pressuposto de que Jesus só suportou 40 dias de jejum porque ele é Deus. Um homem não suportaria tanto tempo. O que não é verdade, porque na palavra de Deus isso aconteceu outras vezes. Né? Nós vemos lá em Êxodo, no capítulo 34, verso de número 28, Moisés, quando é conduzido ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei e as revelações de Deus sobre o tabernáculo, ele passa 40 dias de jejum. Para ter condições, né, de receber tudo aquilo que Deus queria revelar para ele. Moisés, na sua condição natural, humana, na sua condição apenas de um servo, de um líder que estava conduzindo um povo, ainda não tinha condição de receber todas aquelas revelações de Deus. Moisés sobe no Monte Sinai e passa lá 40 dias. E nesses 40 dias ele não comeu. Por que isso? Porque era necessário que ele passasse por um processo de consagração para poder se aproximar mais de Deus, estar mais próximo de Deus, mortificar a sua carne. Né? E Jesus, na sua condição humana, faz a mesma coisa. Ele precisa agora mortificar o seu corpo, vencer as tentações que ele, na sua condição humana, estaria sofrendo. Nós vemos também, irmãos, que o profeta Elias também passou por essa situação, quando ele estava fugindo do rei Acabe, né? 1 de Reis, capítulo 19, a partir do verso de número 8. Nós vamos ver que ele ficou ali 40 dias sem comer. Né? Porque ele recebeu ali, na verdade, um alimento especial. Né? A palavra de Deus diz que, num certo momento, esse homem estava muito abatido. Né? Elias estava extremamente depressivo. Pediu até que Deus levasse a vida dele, o matasse. Ele não suportava mais tanta perseguição. Né? E, na verdade, Deus se manifesta na vida daquele homem, né? E a palavra de Deus diz, então, que ele é alimentado por um anjo e ele passa a fazer uma viagem, uma longa jornada durante 40 dias com aquela única refeição, irmãos. É comida de Deus, é alimento de Deus. Deus é capaz de nos sustentar nas provações. Porque Deus sustentou esses homens, tão mortais quanto eu e quanto você. Deus é capaz de nos dar alimentos, de nos dar subsídios para sobrevivermos. É por isso que Jesus passa esse período, porque é humanamente possível você se aproximar de Deus através de sacrifícios, né? Através de consagração, de busca. Né? E isso é uma coisa que está meio fora de moda. Por exemplo, fazer um jejum é uma coisa que a gente praticamente não ouve mais. Sabe o que acontece, irmãos? Na verdade, nós vivemos hoje uma vida cristã bastante confortável. Né? A nossa vida cristã é uma vida de poucos desafios. Né? Nós não nos sentimos desafiados a conquistar grandes coisas, a buscar grandes coisas de Deus, a estarmos mais próximos de Deus. E quando nós buscamos isso, muitas vezes, não é para adorar a Deus, para se santificar, era para conseguir bênçãos.
Os nossos sacrifícios são motivados pelos nossos interesses. Então, essas práticas, na verdade, estão fora de moda, elas saíram do discurso da igreja. Não se fala mais de se consagrar, não existe uma campanha de jejum, eu nunca vi. Vamos fazer uma campanha de 7 semanas de consagração. Jejum, oração. Isso não tem. Esse discurso não agrada, as pessoas não querem se sacrificar. Na verdade, elas querem um evangelho fácil. Um evangelho onde você vai pedir as coisas para Deus de maneira bastante incisiva e vai dar ordens e Ele vai obedecer. E mesmo que você não esteja nessas práticas, é natural que, da maneira que nós vivemos, muito preocupados com a nossa vida, a gente conduza a nossa vida cristã de uma maneira um pouco displicente nessa área. Porque, na verdade, nós pensamos assim, eu não tenho tempo para fazer tudo isso. Na verdade, o tempo que eu tenho, eu vou à igreja. E esse é o meu sacrifício a Deus. Porém, eu digo para os irmãos, até para vir à igreja é necessário que você se consagre. É necessário que você busque Deus na tua casa, em oração, em sacrifícios, porque isso é agradável a Deus. E isso nos fortalece como cristãos. Porque nós vamos vivendo dessa forma, irmãos, e vamos achando que essa vida cristã é fácil e é confortável, e não é mais necessário fazer tudo isso, e, na verdade, nós vamos enfraquecendo. Nós estamos diante de uma batalha com o inimigo e nós estamos enfraquecendo aos pouquinhos, sem perceber. Porque nós não nos damos conta dessa batalha espiritual, dessa luta que nós temos, porque o inimigo quer nos destruir. Então, nós vamos perdendo as forças aos pouquinhos, porque nós não buscamos forças em Deus, não nos aproximamos de Deus. E o próprio Jesus, tendo consciência disso, passou 40 dias de jejum, com certeza orando a Deus, clamando ao Pai, buscando força, porque ele sabia que o seu ministério daí para frente era algo de suma importância. O destino de toda a criação dependia das decisões que Jesus tomasse daquele momento em diante. Então, agora nós entendemos, irmãos, por que é que o diabo se aproxima de Jesus nesse momento, quando ele assiste de longe aquela cena do batismo, onde Deus se manifesta na vida de Jesus, e ele fala, agora é hora de detê-lo. Eu preciso pegá-lo de alguma forma. Isso não pode continuar. Então, Jesus sabia que o seu ministério teria uma resistência muito grande e era necessário se fortificar, era necessário tomar fôlego em Deus para poder vencer o inimigo. E ele faz isso, irmãos, e nós vamos observar para frente, usando aspectos que são perfeitamente plausíveis para nós hoje. Jesus usa, na verdade, a sua própria palavra para vencer o inimigo. Não existem manifestações de poder, ele não manda um raio consumir o diabo, não prende ele 1000 anos em algum lugar como ele poderia fazer. Ele simplesmente declara a palavra de Deus e consegue vencer o inimigo. Esse que tenta a humanidade desde o início da criação. Então, é nesses aspectos que nós entendemos a necessidade de nos consagrarmos a Deus. Verso de número 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Irmãos, o inimigo, quando viu Jesus nessa condição, o que ele deve ter visto? Um homem que está 40 dias no meio do deserto sem comer. O diabo deve ter visto Jesus só a pele.
esse homem devia estar numa condição muito frágil, fisicamente, bastante debilitado, bastante abatido, né? Bastante desgastado com a situação, exausto, né? Cansado, suado, sujo, né? Uma imagem que o diabo deve ter pensado o seguinte: esse é o momento. Porque ele olhou para o aspecto físico de Jesus. Mas Jesus, por dentro, está inteiramente ligado com Deus. E a aparência, na verdade, né, o estereótipo não mostrava isso. Mas o inimigo é bastante habilidoso, e a palavra de Deus diz que ele vai se aproximando, ele vai chegando lentamente, né? E eu imagino que o diabo não deve ter aparecido para Jesus como ele é realmente, né? Vamos supor, talvez fosse um homem qualquer que estava andando por ali, se aproximou de Jesus, né? Viu ele naquela situação e resolveu puxar papo, né? De maneira bastante sutil, bastante discreta, né? E na verdade, nós vamos observar essa fala do verso de número 3, essa descrição, né, da ação do diabo se aproximando de Jesus, como uma aproximação bastante cuidadosa e bastante amistosa também. E isso é algo interessante de nós observarmos, porque o inimigo se aproxima de nós não como um inimigo, mas como um amigo. Porque a proposta que ele faz para Jesus, na verdade, irmãos, é uma proposta amistosa, né? É uma proposta que aparentemente tem a intenção de ajudar, né? Um aspecto importante, ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Porque quando ele diz assim, se és filho de Deus, né, na verdade isso não é uma pergunta, os irmãos entendem? Isso é uma afirmação, você é o filho de Deus. Então, por que você não faz isso? Então ele reconhece, né, quem é Jesus. E então a sua pergunta tem um sentido, e eu entendo aqui dois problemas extremamente perigosos para a nossa vida. E nós vamos identificar nessa pergunta que o diabo faz para Jesus. Porque quando ele diz assim, se tu és o Filho de Deus, né, por que você não transforma essas pedras em pães? A conversa parece assim, bom, você é Deus, né? Você não precisa estar passando por isso, né? Já fez a sua consagração, já fez o seu sacrifício, agora, né, transforma isso em pão e se alimenta, né? Se fortifica, né? Mas, na verdade, não era isso que ele estava querendo dizer, né? Quando o inimigo fala isso para Jesus, irmãos, a intenção dele é despertar em Jesus a natureza pecaminosa. É despertar e apontar Jesus para o caminho do pecado. Porque quando o diabo diz isso, ele está provocando no coração de Jesus e no coração do homem o sentimento de vaidade. Um sentimento de ego. Você é o Filho de Deus. Os irmãos entendem? Nós, eu e você, somos os filhos de Deus. Se você é o Filho de Deus, por que você está sofrendo? Estão entendendo o sentido da pergunta? Então, o primeiro aspecto perigoso que nós percebemos aqui é que ele está questionando a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Ele está querendo dizer o seguinte, se você é um filho de Deus, será que Deus não está ouvindo o seu clamor? Será que Deus não está
com os ouvidos atentos ao seu sofrimento, à sua angústia? E esse é o segundo problema, porque ele tenta lançar no coração do homem a dúvida. Quando ele aponta você como filho de Deus, ele tenta te exaltar, te colocar numa posição que não é digna, é apenas exaltado é apenas o Senhor o nosso Deus. E num segundo momento, ele tenta colocar a dúvida de que realmente Deus está conosco. Então, nessa pergunta do diabo para Jesus, nós identificamos dois problemas graves. Agora, como Jesus lida com isso? Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que nós somos, irmãos, aquilo que Deus diz que nós somos. Você é o que Deus disse que você é. Você é realmente filho de Deus. Você é o amado do Pai. Jesus te ama. Jesus morreu por você. Você está salvo. Você tem uma vida eterna ao lado de Deus. Essas são as verdades sobre a tua vida, sobre a minha vida. Não são, na verdade, irmãos, as circunstâncias. O momento que você está vivendo não diz nada a respeito de você. Absolutamente nada. Se o camarada é rico, é pobre, tem isso ou tem aquilo, isso não diz nada a respeito de quem somos realmente para Deus. E para Deus nós somos simplesmente o ser criado por Ele que Ele decidiu amar. E o amor de Deus é um amor imensurável, indescritível. Nós somos, a palavra de Deus diz que nós somos a coroa da criação de Deus. Nada atingiu tamanha beleza e perfeição como o homem, a ponto dele ter colocado em nós atributos que só ele tem. Quando Gênesis, no capítulo 2, diz que Deus criou o homem e que foi feito à imagem e semelhança de Deus, é porque nós recebemos de Deus atributos que só Deus tem. Nós temos a capacidade de amar, nós temos a capacidade de criar coisas. Só Deus criava até então. Então, nós temos uma importância muito grande para Deus, e não é a sua condição social, não é as dificuldades, as lutas que você tem na vida, que tem o poder de depreciar você, depreciar a sua imagem diante do povo e diante de Deus. Agora, o inimigo ele usa essas coisas, na verdade, para tentar nos desviar do caminho, fazermos pecar. Essa é a tentação. E ela vem de maneira sutil, porque quando ele se aproximou de Jesus, se aproximou como um amigo. A sua frase, a princípio, parece um bom conselho, mas está carregada de maldade, está carregada de más intenções. E Jesus responde com a palavra, dizendo que nós vamos viver da palavra que procede da boca de Deus. Saiba que Deus tem palavras para a tua vida, e é isso que vai sustentar você. É o que Deus fala para você, é a palavra rema que vem direto no teu coração, nos momentos que você está buscando a Ele, que você está se consagrando, que você está buscando ajuda em Deus. Isso, na verdade, é o que vai te sustentar. São as revelações de Deus para a tua vida. E Jesus responde isso para o diabo, mas parece que isso não o abateu por enquanto. Então, ele tenta pegar Jesus em outro aspecto, por outro caminho, por outros meios.
Verso de número 5. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E lhes disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Irmãos, agora o inimigo, ele fala algo para Jesus que aparentemente está tentando ali evidenciar o ministério de Jesus como sendo Deus, porque se ele é filho de Deus, então o Senhor não deixará que nada aconteça com ele, né? É isso que ele diz para Jesus. Olha, você pode se atirar daqui, porque na verdade nada vai acontecer com você. Você é o filho de Deus. Então nós vamos perceber aqui, irmãos, outro problema. Essa tentação do inimigo agora aponta para uma questão que é a questão da vaidade e do ego dentro do meio religioso também. Primeiro aspecto importante. O fato de Jesus, por acaso, ter se lançado do pináculo do templo e ter sido resgatado por anjos, não validaria o seu ministério, porque milagres não validam o ministério de ninguém. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, que o diabo também faz milagres. Isso não significa que ele é bom, ou que tudo que está acontecendo ali é bom, né? Nós vemos milagres, nós vemos coisas maravilhosas fora da presença de Deus também. Outras seitas, religiões, né? Então, o fato de haver operação de milagres não validaria o ministério de Jesus, porque não valida o ministério de ninguém. Eu acho muito estranho quando igrejas acham que podem ter o seu reconhecimento diante de próprio Deus, porque conseguem realizar muitas curas. O fato, irmãos, é que esse tipo de coisa pode acontecer em qualquer lugar. Deus cura de qualquer forma. Deus cura num hospital, através de uma oração que nós fazemos nesse lugar. E nós estamos cansados de ver isso e glorificar a Deus por isso. Mas isso nos credencia como sermos uma igreja melhor do que outra? Claro que não. Porque eu ouvi isso de um pastor e achei isso muito duro, né? Mas é uma realidade. Nós estamos aqui, um grupo talvez, vamos imaginar um culto cheio, a igreja lotada de pessoas, e estamos orando, e coisas acontecem, e nós vemos milagres. Porém, esse homem disse uma vez algo que me chocou, mas quando você para pensar é verdade. A igreja está fervorosa, os milagres estão acontecendo, prodígios e maravilhas e sinais, porém, né, nem todos os membros dessa igreja, né, dessa igreja fervorosa a qual eu me refiro, talvez estejam com o nome escrito lá no livro da vida. Talvez nem todos estejam, né, apesar de estarem todos envolvidos, né, nesse cenário, né? Todos envolvidos nessa situação aparentemente maravilhosa, né? De manifestação do poder de Deus. Então, Jesus não embarca nessa. Jesus sabia que isso não validaria o seu ministério. Certamente, ele poderia pular de aproximadamente, aqui nós estamos falando, irmãos, de 200 metros de altura. É uma pena que o templo não tem foto, né? A gente não consegue ver foto para ver isso, né? Eu tentei entender, porque, na verdade, a versão
que eu estou usando, a revista corrigida, eu estou usando a Bíblia Anotada Expandida, né? Quem tem essa Bíblia vai ver no comentário de rodapé, que diz que são mais ou menos 182 metros de altura. Mas o templo não tinha toda essa altura, né? Como é que pode ser algo tão alto, né? E, na verdade, foi a versão NVI que deu uma explicação para isso, né? Porque quando Herodes reconstruiu o templo, ele aumentou bastante o pátio, a ponto de chegar na beira de um morro, né? Então ele fez uma plataforma mesmo, e construiu um muro de arrimo, e aí construiu o templo. Então, na verdade, quando você está no pináculo, no topo do templo, você está diante de um desfiladeiro. Então, até chegar no chão, lá embaixo, são quase 200 metros. Eu fico imaginando os judeus olhando ali, vendo aqueles dois homens lá em cima. Eu falo, o que aqueles caras estão fazendo ali, né? É muito alto, é muito alto. Tem um maluco aí que gosta de pular de prédio e abrir o paraquedas, vocês já viram? Se ele visse isso aqui, ele ia querer subir lá para pular. Isso aí, certeza. Tenho certeza que não iam deixar também, né? Mas que ele ia tentar, ele ia, né? Porém, nós vamos ver aqui, ó, e isso eu acho bastante interessante, irmãos, porque a palavra de Deus diz assim: o diabo o levou à cidade santa. O diabo conduziu Jesus até o pináculo do templo. Os irmãos estão entendendo? Isso é uma manifestação de milagre, né? Isso é uma manifestação de poder do diabo. Nós estamos muito acostumados com aquela imagem do cinema, né, de que Jesus está ali no deserto e as imagens, né, de toda a tentação vai passando na frente dele, né? Abre-se um espaço no tempo, assim, né, e as coisas vão acontecendo ali. Mas, na verdade, o texto bíblico é muito claro em dizer que o diabo levou Jesus até lá. É claro, Jesus se permitiu ser levado, né? Nós devemos entender isso, né? Levou à cidade santa, quer dizer, ao centro da religião, né? E mais do que isso, o colocou no templo, né? Mas não dentro do templo, sobre o templo. Lugar que apenas o sacerdote tinha acesso para tocar trombetas quando havia alguma comemoração, algum evento especial acontecendo no templo. Um lugar de acesso extremamente restrito, né? E nós vemos que o diabo conduz Jesus ali e tenta tentá-lo nesse aspecto agora. E ele usa, né, e agora que é o mais importante, nesse momento, o diabo muda a estratégia para tentar Jesus, porque ele usa a própria palavra. Jesus havia respondido com ele a primeira vez com a palavra de Deus. E o que o inimigo faz? Cita a palavra de Deus, né? Diz assim, olha, pode pular daqui, porque está escrito isso a seu respeito. Sabe que texto é esse? É o Salmo de número 91, né? Agora, olha que curioso, irmãos. O diabo, ele omite trecho do Salmo, né? Aqui é Salmo de número 91, versos 11 e 12. Né? Se nós lermos no próprio Salmo, se os irmãos quiserem ler lá, vocês vão perceber a diferença. Querem abrir lá, Salmo de número 91? Vamos ler lá os versos 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Em todos os seus caminhos foi omitido pelo diabo. Por que será? Ele é o pai da mentira, ele é um mentiroso, né? Esse trecho não interessava para o diabo. Ele citou a palavra. É verdade. Mas ele omitiu o trecho da palavra de Deus. E o que isso significa, irmãos? O trecho que ele omitiu faz toda a diferença.
Porque o salmista diz que Jesus, né, o próprio Deus, vai nos guardar em todos os nossos caminhos. Não é necessário que você provoque Deus, que você chame a atenção de Deus no sentido dele guardar a tua vida e te proteger, porque a palavra de Deus garante isso para você. Você é protegido por Deus. Todos os seus caminhos estão guardados por Deus e guardados em Deus. Você não precisa ter uma atitude suicida para chamar a atenção de Deus. Deus tem os olhos dele voltado para a minha vida, para a sua vida, irmão. É isso que o Salmo diz, mas não é isso que o diabo disse. Não é isso que o diabo disse. Então, é importante nós observarmos aqui, irmãos, a atenção que nós temos que ter com a palavra de Deus. O cuidado que temos que ter com a palavra de Deus. Né? Não podemos ser displicentes com a palavra. Porque as maiores heresias, as grandes abominações que nós vemos acontecendo, estão baseadas em textos bíblicos, tirados do seu contexto. Né? Nós temos traduções, existem seitas aí exclusivistas que têm traduções particulares da palavra de Deus para defender as suas heresias. Né? E eu acho que nós, como cristãos, somos muito relapsos em relação à palavra de Deus. Nós não temos o cuidado necessário com a palavra. Nós precisamos melhorar muito nesses aspectos. Né? Eu estava conversando outro dia com o irmão Marcelo, aqui da igreja, que é de ascendência judaica, né? Ele falou que quando o rabino vai ler a Torá, né, ele não toca no rolo. Ele está lendo e ele falou que eles apoiam uma reguinha para não perder a posição sem tocar, para não danificar, não sujar. Eles não assumem o menor risco em relação a qualquer alteração na palavra de Deus. É claro que isso é um exagero, né? Eu não estou pedindo para ninguém fazer isso, mas eu estou querendo falar do irmão do valor, falar para os irmãos do valor da palavra de Deus. Né? Ela é digna desse cuidado, de fato. Ela é digna desse carinho todo. Né? E muitas vezes nós saímos daqui, jogamos a Bíblia no carro, aí desce do carro, não sabe mais nem onde está. Né? Aí você fala, bom, eu vou para o culto de carro, aí quando eu chegar na igreja eu procuro. Né? Ela está lá, ela não anda. Né? A palavra de Deus é viva, mas não anda. Né? As folhinhas não saem andando. Né? Então você não precisa se preocupar muito, que vai estar lá, debaixo do banco, em algum lugar. Né? E eu acho que nós deveríamos melhorar bastante nesse aspecto. Né? A palavra de Deus ela é muito importante. Né? E ela, mal usada, se transformou aqui na boca do diabo como um aspecto de tentação à própria pessoa de Deus. Uma afronta a Deus, irmãos. Mas Deus, para cuidar de nós, para nos proteger, para nos livrar do mal, não precisa de nada disso. Ele já está fazendo isso por mim e por você. Né? Verso de número 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. O inimigo, então, vai tentar um outro aspecto aqui. Né? Ele tenta validar o ministério de Jesus através de milagres. Né? Ele tenta pôr dúvida sobre o cuidado de Deus sobre a nossa vida. E agora, ele tenta seduzir Jesus e ele tenta nos seduzir com a proposta do poder. E isso é algo extremamente perigoso para nós, né? Porque nós gostamos do poder. Nós flertamos com o poder muitas vezes. Né? E isso é um aspecto extremamente, é uma relação extremamente perigosa, irmãos. Deus quer nos colocar
em situações, às vezes, de liderança. Eu acredito nisso. É necessário que tenham homens e mulheres de Deus que liderem igrejas, liderem grandes ministérios, né? A minha oração é que nós tenhamos homens e mulheres de Deus que liderem essa nação. Sejam grandes estadistas, né? E que sejam, antes de tudo, servos de Deus. Né? Porém, essa relação com o poder ela é muito complexa, ela é muito complicada. Né? E a proposta que o inimigo vai fazer para Jesus, aparentemente, né, ele mostra todo o poder, toda a glória da terra, todos os reinos, né, e nós estamos falando aqui de muito poder. Né? Você imaginou alguém que governasse o mundo e não um país? Né? Se nós olhamos para uma figura como o presidente dos Estados Unidos e achamos ele o máximo, né? Você imagina alguém que governasse o mundo, todos os reinos da terra tivesse sobre a autoridade dele. Né? E a proposta do inimigo parece ter um preço não muito caro. Né? Falou, eu te dou tudo isso, você só precisa me adorar. Para ser rei do mundo inteiro? Né? Mas, na verdade, isso tem um preço altíssimo. É uma outra mentira do diabo. Né? O custo disso daí é extremamente alto, irmãos. Porque, na verdade, essa tentação do poder é uma tentação tão difícil que nem ele, o próprio diabo, resistiu. Ele foi o primeiro a cair nessa tentação, porque ele quis ser igual a Deus. Ele foi vítima dessa tentação. Né? Se é que podemos dizer que o diabo é vítima em algum aspecto. Né? Acho difícil. Né? Mas, olhando pelo aspecto da tentação, né? Ele caiu nessa tentação. Né? E foi totalmente afastado, destituído de Deus. Né? O que o diabo tem e nós não temos é a glória de Deus. Né? Nós temos e o diabo não tem a glória de Deus sobre a nossa vida. A glória de Deus sobre a nossa vida é que nos transforma em luz, luz para o mundo. E o diabo, o que ele é? Ele é trevas e escuridão. Não tem parte nenhuma com Deus. Por quê? Porque ele caiu nessa tentação de querer ser igual a Deus. Senhor de todas as nações, do mundo inteiro, de todo o universo, só tem um, apenas Deus. E é isso que Jesus diz para ele. Jesus disse o seguinte: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Porque Ele é o Rei de todas as nações, é o Rei das nossas vidas. A Ele que nós prestamos culto. Não existe homem, não existe poder na terra, irmãos, por mais sedutor que seja digno de uma adoração nossa. Né? E talvez nós, olhando nesse aspecto, nós pensamos assim, mas isso é uma dimensão tão longe de nós. Não é, não. Você está falando, irmão, de uma coisa que eu nunca faria, por exemplo, e isso nunca vai acontecer comigo. Né? Mas nós, na verdade, irmãos, nós vamos atribuindo valor às coisas, às vezes de maneira tão grande e tão descontrolada, que passamos a idolatrá-las. Idolatramos pessoas, por exemplo, dentro das igrejas. Né? Hoje, alguns líderes evangélicos são verdadeiros ídolos. O povo tem adorado essas pessoas. Né? Líderes de grandes ministérios, cantores, né? Enfim. Né? Nós vemos hoje reunião onde as pessoas vão lá fazer o quê, irmãos? Ver os artistas. Né? Nós temos eventos evangélicos que, na verdade, são shows, são espetáculos, onde as pessoas se descabelam lá sobre a justificativa de estarem adorando a Deus.
Mas se o cantor não tivesse lá, o cara estava? Então ele foi adorar quem? Ou está querendo enganar quem? Então essa tentação do inimigo ela é mais real nas nossas vidas do que nós podemos imaginar. Ela está mais próxima de nós do que às vezes nós nos damos conta. Né? E isso depõe contra a pessoa de Deus, porque isso é idolatria. Né? E a palavra de Deus é muito clara em dizer que Ele odeia, Deus abomina a idolatria. Né? Aliás, ele diz que tem pecados que Ele odeia. Né? A idolatria é um que Ele abomina. É mais do que odiar. E Jesus diz, só a Deus, Pai Todo-Poderoso, só a Ele prestarás culto. Só a Ele nós nos curvamos, irmãos. Só a Ele nós adoramos, só a Ele nós exaltamos. Né? Verso de número 11. Com isto o deixou o diabo, eis que vieram os anjos e o serviram. Irmãos, quando nós conseguimos vencer essas tentações, ou quando nós nos dispomos a tratá-las na nossa vida, né, nós estamos lidando com um Pai extremamente amoroso, com um Pai extremamente zeloso pela nossa vida. Né. Você que é pai já imaginou todas as bênçãos, todas as maravilhas que você pensou em dar para o teu filho? Em fazer pelo teu filho? E, na verdade, quanto mais nós fazemos, mais nós damos, nos doamos para ele, queremos dar mais e achamos que estamos fazendo pouco. Né? É assim que tratamos os nossos filhos. E isso porque a palavra de Deus diz que nós somos maus. Somos péssimos pais. Agora, você já imaginou o amor de Deus em te abençoar? A palavra realmente de Deus diz que Ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Seres absurdamente maravilhosos, que trabalham em nosso favor, por ordem de Deus, porque Deus nos ama. Né? Então, quando nós, na verdade, resistimos às tentações, por outro lado, nós estamos dizendo o seguinte, nós somos fiéis a Ti, Senhor. Deus é fiel? Claro que é. Jesus foi fiel nessa tentação, né? E usou a própria palavra, usou todas as ferramentas que estão hoje disponíveis para mim e para você. Nós temos nas mãos as mesmas ferramentas que Jesus usou para vencer o inimigo. Deus tem colocado essa ferramenta nas nossas mãos. E Ele quer, de fato, abençoar a nossa vida e nos guardar, irmãos. E quando nós dizemos para Deus, então, Senhor, eu sou fiel a Ti, eu guardo a minha vida em Ti, saiba de uma coisa, irmãos, Deus está dando ordem a anjos nessa noite para vir abençoar a tua vida, para vir guardar a tua vida, né? Para vir te trazer coisas grandes, talvez te colocar realmente em posições de destaque, né? Deus não quer você abatido por baixo ou sucumbindo às tentações do inimigo, mas quer você apenas fiel a Ele, e todas as demais coisas o Senhor vai fazer na nossa vida. Amém? Estamos debaixo do cuidado e do carinho dEle, né? Debaixo do amor, do carinho e do cuidado do Pai. Amém? Que essa palavra ache espaço dentro do nosso coração, né? Quando nós olhamos para uma passagem como essa e pensamos, puxa, mas por que o diabo foi fazer isso com Jesus, né? Na verdade, Jesus permitiu que tudo isso acontecesse, né? Para nos ensinar como vencer o inimigo, né? Ele sabia que isso seria escrito nos evangelhos e ele sabia que nós tiraríamos para a nossa vida grandes lições, né? E que a gente guarde essas lições que são, na verdade, a própria palavra de Deus dentro do coração. Amém?